Salve galera, estou de volta aqui depois de um bom tempo e dessa vez eu vim trazer um mini curso que eu vou chamar de treinamento trifásico, periodizando seu treino na sala de musculação. Então esse mini curso ele é baseado no livro Triphasic Training do Calvin Dietz. É um livro bem interessante que vai mostrar como você pode estar estruturando o seu treino de musculação, o seu treino na academia com pesos, aparelhos para melhorar o seu potencial atlético, né? A força, a potência e a velocidade. Quero deixar bem claro que é uma das várias metodologias que existem. Isso é uma receitinha de bolo, mas não é a melhor receita de bolo. Como a outra metodologia também não vai ser a melhor receita de bolo. Enfim, você sempre deve levar em consideração o atleta, né? E todos os fatores que o acompanham. Então, de maneira geral, serão no mínimo 4 vídeos que já estão disponíveis. Então, você pode procurar na descrição os outros vídeos, mas assistam em sequência. Quando você cair no outro vídeo, você não vai entender o porquê que você vai estar fazendo aquilo ou a base que sucedia a ele. Então já deixa o like no vídeo, que isso ajuda bastante. Se você gostou do canal, se você viu outros vídeos e achou que te ajudou em alguma maneira e quiser colaborar, eu deixei na descrição uma chave Pix. Sem mais delongas, vamos continuar. Então, qual que é a sequência correta de estudo? Então você tem que anotar, tirar prints, porque serão vários detalhezinhos de carga, séries, exercícios, sequência dos exercícios. Se você apenas assistir o vídeo, fica muito complicado depois você reproduzir, você tentar aplicar na prática, no seu dia a dia ou com algum atleta. E lógico, depois que você anotar, tirar print, o ideal é você reproduzir, seja com você mesmo, treinamento ou com algum atleta. O público e a modalidade desse mini curso, né, dessa série. O autor ele não recomenda para iniciante, então para quem quiser realizar tem que ser pelo menos intermediário para avançado, que já tem uma base de treinamento consolidada. O iniciante ele vai ter ganhos com metodologias mais simples, né, exercícios mais simples, lá o feijão com arroz. E para todas as modalidades, né, aqui no caso como o canal é de atletismo, então a gente vai focar no atletismo a série. Outra coisa que eu quero deixar bem claro ao longo do curso, eu não vou entrar em termos técnicos, né? Então se aparecer algum professor, alguém mais entendido do assunto, eu vou falar a linguagem do popular mesmo, que um leigo ele possa pegar o vídeo, entender e reproduzir. Porque como o nome do canal é Atletismo Fácil, a ideia geral dele é essa mesmo. Então quem é Calvin Dietz? Calvin Dietz é esse carinha aqui. Ele já treinou várias modalidades, atletismo, natação, luta, tênis, beisebol. Já treinou atletas campeões mundiais, campeões da NCAA, que é uma espécie de liga universitária americana. Então ele tem bastante experiência com as mais variadas modalidades e com a metodologia que, né, ele mesmo criou. Então qual é a importância, né? Como surgiu o treinamento trifásico? O Calvin ele tinha 2 atletas, o Ben e o Tommy. Ambos praticavam o arremesso de peso. O Ben ele conseguia arremessar 20 metros, o Tommy em torno de 16 metros. E aí ambos tinham uma RM, né, uma repetição máxima no supino para 410 libras, ou seja, em torno de 190 quilos. Aí ele ficou pensando, por que os dois são fortes o suficiente, tem uma técnica adequada, porém só o Ben consegue arremessar mais longe. Aí ele fez uns testes, né, que a gente vê aqui, o Ben é a linha em azul e o Tommy em vermelho, que ele calculou qual que era a potência dos dois, realizando uma repetição de supino com 50% da carga máxima, ou seja, 205 libras, ambos, da forma mais veloz.
e ele viu que o Ben ele conseguia, entre aspas, absorver na fase excêntrica. Então imagina o supino, ele está descendo até o seu peito de forma mais veloz comparado ao Tommy. Consequentemente, a fase concêntrica também era mais veloz. Então ele viu que atletas que conseguiam absorver, entre aspas, essa força, tinham uma fase concêntrica também bem proporcional. Então é daqui que surgiu a ideia do treinamento trifásico, as 3 fases do movimento: excêntrica, isométrica, que é onde ocorre, né, uma breve pausa ali da excêntrica para concêntrica, e a fase concêntrica. É muito importante essa produção rápida de força. Por quê? Porque normalmente nas modalidades durante o esporte você não tem todo o tempo do mundo para desenvolver a sua força máxima. Então aquela força absoluta de mover cargas altas, ela não é tão importante na hora do ato desportivo, né? A gente vê na velocidade, por exemplo, no sprint. Quando o pé toca no chão, ele fica em torno de 0,08 a 0,12 segundos em contato com o chão. Se a gente colocar nesse gráfico aqui, ó, que tem 2 atletas e a produção de força de cada um deles, 0,08, que dá mais ou menos nessa linha laranja, qual desses 2 atletas produziu mais força? É o que está aqui marcado em linha azul. Consequentemente, esse atleta ele vai ter um desempenho maior, né? Se a gente supor que os 2 têm a mesma técnica, etc. A gente chama essa fase aqui de taxa de desenvolvimento de força. Então, entrando mais na metodologia, como vai funcionar durante a semana, o modelo clássico que o autor ele comenta é o que? Você aumentar as cargas durante a semana, a intensidade das cargas. Então aqui no modelinho de 3 dias, segunda, quarta e sexta-feira, a sexta-feira vai ser o dia de maior intensidade. Só que ele viu que com os atletas dele, quando chegava nesse dia, os atletas já estavam muito cansados. Então não se aplicava. Ele fez uma leve manipulação, ele colocou o segundo dia de maior intensidade. Então, a partir de agora, todos os treinos que a gente falar vão ser baseados em 3 dias. O segundo dia vai ser o de maior intensidade. O primeiro dia vai ser uma espécie de estímulo para, né, o cara veio do fim de semana, então para dar uma leve acordada no cara. E na sexta um treino de maior volume, justamente para dar uma recuperação maior pro atleta. Outra coisa, é um sistema baseado em blocos, né? Ainda lá na época da década de 60, que os russos inventaram, sistema de blocos ou sistema de cargas concentradas. Resumindo, você treina apenas 1 ou 2 parâmetros por vez em cada bloco, com o de menor transferência para o de maior transferência. Um exemplo nos 100 metros rasos, né? Que é a prova que a gente está estudando. Você tem o bloco A e o bloco B. Imagine que cada bloco dura 2 meses. Então, bloco A 2 meses, bloco B mais 2 meses, em torno de 4 meses, e você vai para a competição. Você vai treinar apenas um parâmetro por vez, ou seja, ou força máxima ou velocidade, com o de menor transferência para o de maior transferência. Na prova de velocidade, qual é o nosso objetivo? É alcançar a velocidade, né? Ter uma velocidade máxima. A força, ela é apenas um segundo, algo secundário. Então a gente coloca no bloco A força máxima e depois no bloco B a velocidade, para assim ter uma sequência lógica, né, de estímulos. Então o efeito de treinamento de longa duração, aí surge aquela questão: se eu treinar a força máxima do bloco A, lá no bloco B eu vou perder essa força porque eu não estou treinando. É aí que vem a ideia do resíduo de treinamento. Ou seja, imagine que você terminou de treinar a força máxima aqui, no ponto 0. Passou 2, 4 semanas, essa força ela ainda vai estar alta, entende? Você vai manter essa força. Agora, se você ficar muito tempo, lá 8 a 12 semanas sem treinar, é lógico que você vai perder muito essa qualidade. Então essa é a ideia do treinamento do resíduo de treino, né?
que vão ser aplicados ao longo dos blocos. Então, como fica no papel a ideia? Você tem 3 fases. A fase de acumulação, que vai durar em torno de 4 a 6 semanas. Ela é um pouco mais longa que as outras fases. É aqui onde você adquire habilidade técnica. E essa fase ela vai ter um resíduo de treinamento. Resíduo é quanto ela vai durar após você cessar o estímulo, em torno de 25 a 35 dias. Aí a segunda fase é a fase de transmutação. É uma fase que você desenvolve mais a técnica, a força específica da sua modalidade e a velocidade. Essa fase ela vai ter um resíduo de 14 a 22 dias e vai durar em torno de 2 a 4 semanas. E depois você tem a fase de realização, que é aqui a pré-competição, onde você desenvolve a velocidade máxima, aceleração, onde você atinge o pico da sua performance. Essa fase ela vai ter um resíduo de 5 a 10 dias. E olha que interessante, as 3 fases, quando você termina elas, né, nessa sequência, a ideia é chegar ao quê? Com o resíduo de treinamento juntas na competição. Então essas são as 3 fases. Podemos exemplificar aqui: a acumulação você treinaria a força máxima, na transmutação você treinaria a potência e aqui na realização você treinaria a velocidade. Você pode dividir vários estímulos ao longo do ano, então realizar essas fases aqui que duram no máximo 6 mais 4, 10, 12 semanas em vários picos. Realiza acumulação, transmutação, realização, competição. Faz mais um ciclo, outra competição, mais um ciclo, outra competição. E o bloco do autor fica assim: na acumulação a gente vai treinar a força acima de 80%, em 3 fases, né, excêntrica, isométrica e concêntrica, que aí vem a ideia do treinamento trifásico. A transmutação é a potência, que é em cargas de 55% a 80%, e a realização, cargas abaixo de 55%, que é a velocidade, o pico. Próximo vídeo a gente vai entrar nessa primeira fase, que é a acumulação, que é a fase de força, e vamos falar das 3 subfases, né? A excêntrica, isométrica e concêntrica. Então fique atento ao próximo vídeo e até mais. Valeu!